Saudações, indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Ao pensar em grandes filósofos, surge no imaginário a figura clássica de homens debruçados sobre textos antigos em bibliotecas empoeiradas, lidando com abstrações como Deus, a verdade ou sentido único da existência. Contudo, um dos grandes pensadores mais radicais da história ocidental, Friedrich Nietzsche, passou boa parte da vida terrena profundamente preocupado com algo que a tradição costuma considerar trivial, a alimentação, que o autor de Assim Falou Zaratustra colocava no prato. À primeira vista, tal indagação assemelha-se a uma obsessão mundana, pequena, diante de quem diagnosticou a morte de Deus. Essa aparente futilidade, no entanto, é a porta de entrada para o núcleo do seu pensamento. Para Nietzsche, a filosofia jamais foi um exercício puramente cerebral ou desconectado da existência tangível. Pelo contrário, a reflexão começa e termina na própria carne. Assim, a proposta de hoje consiste em uma investigação sobre a filosofia da alimentação em Nietzsche, amparada na sólida análise acadêmica desenvolvida por Felipe Daniel Ruzeni, da Universidade Federal do Paraná. O objetivo é compreender os motivos pelos quais o que se come e o modo como se come constitui, para o filósofo, a base fundamental para moldar o caráter, os valores e até mesmo a saúde de uma civilização inteira. A questão abandona a neutralidade da biologia e ingressa diretamente no campo da ética e da cultura. Como a digestão pode ser a chave para a força ou para a fraqueza de uma época? Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos nos grupos de mensagem. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como os algoritmos funcionam. Será de grande valia pra gente. Eu agradeço imensamente essa ação. Vamos juntos transformar o Entre o Ser e o Mundo em uma referência de podcast. Vamos voltar ao assunto. É imperativo compreender que a filosofia nietzschiana não nasceu do conforto ou do ócio acadêmico. Ela emergiu diretamente da dor. A biografia do pensador revela um verdadeiro campo de batalha fisiológico. Ele sofria de crises gástricas violentas, enxaquecas lacinantes que o privavam da visão por dias inteiros e uma exaustão nervosa que o assombrava continuamente. Diante de tamanha adversidade, a reação humana mais previsível seria o ressentimento ou a amargura. A genialidade de Nietzsche residiu justamente em subverter essa condição. Ao invés de se tornar um pensador amargo, transformou o próprio organismo debilitado em um laboratório filosófico. O sofrimento físico não figurava como um obstáculo ao pensamento, mas sim como a sua matéria-prima essencial. Ele dizia, entre aspas, desprezar o corpo em nome de uma espiritualidade pura não eleva o espírito. Pelo contrário, destrói a força nervosa de ambos. Isso aí está em Aurora. Em Humano, Demasiado Humano, observa-se essa virada metodológica. Rompendo com o idealismo alemão, suas grandes abstrações metafísicas, o filósofo mergulha em uma reflexão estritamente fisiológica, enraizada na carne e no sangue. Sob essa ótica, o pensador acometido por dores estomacais não é menos eficaz. Pode ser, na verdade, muito mais honesto, haja vista a sua total incapacidade de ignorar a base material que sustenta a própria existência. Ele se torna incapaz de mentir para si mesmo com ideias que negligenciem o corpo. Seu organismo por inteiro se rebela com suas dores contra o desprezo idealista. Em sua autobiografia Esse Homo, Nietzsche eleva essa premissa ao ápice ao formular uma das declarações mais heréticas para o contexto do século XIX. Afirma que existe uma questão muito mais crucial para a salvação da humanidade do que qualquer debate teológico. Essa questão resume-se em saber o que o indivíduo deve alimentar-se para atingir o máximo de sua força, a sua virtu no sentido renascentista. Ao colocar a nutrição acima da teologia, ele destitui a filosofia do céu das ideias puras e a planta firmemente na realidade concreta do prato de comida. A
partir dessa preocupação profundamente individual, o filósofo realiza um movimento ambicioso. Utiliza a si mesmo como estudo de caso para diagnosticar as patologias da civilização ocidental. Ele opera esse salto interpretativo por meio de uma metáfora contundente, a metáfora da digestão. Ao olhar para a modernidade do século XIX, Nietzsche identifica uma era doente, acelerada, ruidosa e obcecada pelo trabalho incessante. Uma sociedade que perdeu a capacidade de repousar, de suportar o silêncio e de tolerar o tédio. O diagnóstico nietzschiano, sintetizado pelo pesquisador Carlos Augusto Peixoto Júnior, aponta que a cultura moderna é essencialmente mórbida e dispéptica. O termo médico refere-se diretamente à má digestão. Vejam só, trata-se de uma analogia assustadoramente precisa para os dias atuais. A sociedade moderna assemelha-se a um organismo que engole tudo, contudo, não consegue digerir nada. No campo intelectual, consome-se uma manchete rápida ou fragmento de informação visual e assume-se o falso pressuposto de que um assunto complexo foi assimilado. Isso configura uma severa indigestão intelectual. Falta o que o filósofo denomina de ruminação, o processo lento, pausado de mastigar, engolir, regurgitar e mastigar novamente uma ideia até que se extraia dela todo o nutriente vital. A engrenagem da modernidade ensina o indivíduo a devorar sofregamente, atrofiando a sua capacidade de ruminar. Não é incrível como em 1880 Nietzsche parecia estar falando da nossa era atual? O sintoma mais evidente dessa indigestão cultural, segundo a análise do Nietzsche, era o consumo de álcool. Ele combatia o álcool por considerá-lo grande narcótico da Europa, um veneno que agia com rapidez repulsiva sobre as faculdades humanas. Em seus escritos, Nietzsche contrastava o álcool com os narcóticos orientais, como o ópio, que, sob a sua perspectiva da época, atuavam de forma mais lenta, induzindo a estados contemplativos. É fundamental destacar que essa postura de Nietzsche não decorre de um moralismo puritano. Não há que a voz de um pregador que associa a bebida ao pecado. O diagnóstico é estritamente fisiológico e cultural. O consumo desmedido de álcool funciona como um sintoma da pressa, da fuga deliberada de si mesmo e da profunda capacidade de habitar a própria solidão. É disso que Nietzsche estava tratando. Conforme aponta o professor Eduardo Nasser, essa embriaguez torna-se substituto barato e artificial da verdadeira vida contemplativa. O álcool anestesia o fardo da existência, tornando os cidadãos dóceis e aptos a aceitarem o ritmo alucinante impostos pela modernidade. A metáfora se consolida em múltiplos níveis. Enquanto o corpo físico se desgasta processando o veneno, a mente perde a aptidão de absorver nutrientes reais. A indigestão do estômago caminha de mãos dadas com a indigestão da mente. Diante de tais críticas, emerge um paradoxo aparente. A tradição costuma associar o pensamento de Nietzsche à celebração do dionisíaco, à exaltação dos impulsos vitais, da embriaguez mística e da quebra dos limites. Como conciliar essa imagem com a defesa do autocontrole e da condenação do álcool? Essa tensão revela uma das nuances mais ricas e frequentemente mal compreendidas da sua obra. Nietzsche era, de fato, um defensor da temperança, contudo, de uma temperança que em nada se assemelha à renúncia ascética do cristianismo. A restrição cristã baseia-se na culpa, no medo da carne e na negação dos instintos terrenos. A temperança nietzschiana, em contrapartida, constitui uma virtude aristocrática. Aristocrática no sentido mais restrito do termo, como sinônimo de autogoverno e maestria sobre si mesmo. Para o filósofo, a verdadeira força de um indivíduo não se manifesta na submissão cega a qualquer impulso, atitude que o rebaixaria à condição de um animal puramente reativo, mas sim na capacidade de governar, selecionar e organizar esses impulsos em prol de um projeto criativo pessoal. O forte assemelha-se ao artista que disciplina a matéria bruta para dar forma a uma grande escultura. Nesse cenário, a alimentação configurava como um campo de treinamento ideal para o exercício de autonomia. Uma disciplina dietética rigorosa promove clareza e estabilidade interior. Uma alimentação desregrada e caótica produz apenas um temperamento inquieto e servil. E sob essa ótica que se deve contextualizar uma das suas posições mais controversas para aqui a nossa atualidade, que é a sua declarada oposição ao vegetarianismo. O
O filósofo afirma-se um adversário convicto da dieta abstêmia de carne. Embora houvesse um componente pessoal na decisão, haja vista que um de seus médicos havia lhe prescrito um regime carnívoro para combater crises gástricas. O fundamento do argumento insere-se no debate científico de seu tempo. Nietzsche dialogava diretamente com fisiologistas materialistas da época, notadamente com o alemão Jacob Moleschott, célebre pela máxima de que, aspas, o homem é o que come. Moleschott sustentava que alimentos ricos em fósforo, como proteínas animais, eram indispensáveis para sustentar a atividade cerebral de alto nível. Em contrapartida, a dieta baseada na batata era vista como um fator de enfraquecimento físico e mental das massas populares. Esse pensamento refletia, evidentemente, marcadores de classe socioeconômica muito claros na Europa do século XIX. Realidade esteticamente registrada na obra pictórica Os Comedores de Batata, de Vincent van Gogh. A carne representa a energia da aristocracia, os tubérculos, a submissão do operariado. Mas o ponto nevrálgico da crítica nietzschiana, contudo, transcende a escolha do ingrediente em si. O alvo principal do seu ataque era qualquer restrição alimentar adotada por mera moral de rebanho, isto é, a submissão voluntária a um dogma externo, o ato de seguir a multidão por culpa ou por preconceito metafísico que nega os instintos vitais do corpo. Se o vegetarianismo for abraçado por debilidade ou ressentimento contra a força, Nietzsche o condenará. A análise sutil aqui do Philippe Rousseni, que é o autor de um dos artigos base que eu usei para fazer este episódio, demonstra, todavia, o reverso dessa lógica. Se o indivíduo adota uma restrição alimentar severa como uma ferramenta consciente de autodisciplina artística, visando fortificar suas potências criativas, essa decisão assume um caráter radicalmente nietzschiano. A essência da questão nunca residiu no que se consome, mas sim nos motivos que determinavam o consumo. Trata-se de exercer uma autonomia radical, tornar-se o legislador do seu próprio prato. E claro, Nietzsche, como sempre, complexo, quando a lógica do raciocínio parece consolidada, relação linear de causa e efeito, o próprio Nietzsche complexifica o panorama. No ano de 1888, no crepúsculo de sua lucidez criativa, ele opera uma mudança profunda em suas reflexões fisiológicas. A premissa mecânica de que, entre aspas, a dieta determina os valores, passa a lhe parecer excessivamente reducionista. Ele decide, então, inverter os termos da equação. O filósofo conclui que as escolhas alimentares de um homem não são a causa primária de sua força ou de sua fraqueza, mas sim o sintoma de sua constituição fisiológica preexistente. No livro Crepúsculo dos Ídolos, ele ilustra essa tese por meio da história do nobre veneziano Luigi Cornaro. No século XVI, Cornaro ganhou grande notoriedade ao publicar um tratado que atribuía a sua longa vida a uma dieta extremamente restrita e frugal. A sabedoria popular rapidamente absorveu a lição, entre aspas, coma pouco e terá uma vida longa. Nietzsche aponta que tal conclusão configura um erro lógico elementar, qualificando-a como a verdadeira corrupção da razão humana por inverter a causa e a consequência. De Crepúsculo dos Ídolos, entre aspas aí, Cornaro não viveu muito porque comia pouco. Ele comia pouco porque seu metabolismo era lento por natureza. Então, a leitura correta do fenômeno indica a constituição orgânica daquele nobre veneziano, impunha a ele, forçando a um consumo calórico reduzido para que não adoecesse. Assim, então, tentar aplicar de forma universal a dieta de Cornaro a um indivíduo de metabolismo acelerado e vigoroso resultaria em um completo desastre biológico. Essa virada teórica redefine o próprio conceito de força do pensamento nietzschiano. A fortaleza de um espírito não se mede pela ingestão de carne ou pelo cumprimento de um cardápio específico, mas sim na capacidade fisiológica de não reagir imediatamente aos estímulos externos. É a aptidão de tolerar o vácuo, o silêncio e ao tédio sem buscar um preenchimento instantâneo. Então, o indivíduo fraco revela-se na sua hipersensibilidade. Ele carece de excitações contínuas, refugiando-se no café, no álcool ou na distração incessante, visto que essas atitudes agravam o seu esgotamento vital. Em contrapartida, o indivíduo dotado de robustez orgânica possui uma calma interna profunda, uma estabilidade metabólica que lhe permite retardar suas reações e deliberar soberanamente sobre as suas ações. Para este caso, o cuidado de si atinge a sua máxima plenitude.
Esse autogoverno radical não permaneceu restrito às páginas de seus cadernos de notas. Traduziu-se em um cotidiano de severa disciplina pessoal. Nietzsche buscava incessantemente o que ele denominava de a grande saúde. Para tanto, gerenciava meticulosamente o seu ecossistema. Repudiava alimentos de digestão pesada, a cerveja alemã, os vinhos e os excessos de cafeína. Buscava o ar seco e altitude das montanhas da Suíça ou do norte da Itália. Haja visto o impacto negativo que o clima úmido e cinzento de sua terra natal exercia sobre as suas funções gástricas. Assim, ele estabelecia regras rígidas até mesmo para o ato de ler. Proibia-se o contato com os livros logo ao despertar, recusando-se sobrecarregar a mente antes que o próprio organismo encontrasse o seu ritmo. As caminhadas diárias de várias horas eram consideradas sagradas, representavam um momento exato em que os pensamentos acumulados podiam ser fisicamente digeridos pelo corpo em movimento. Essa busca não visava a simples ausência de enfermidades cotidianas. A grande saúde nietzschiana consistia em um estado vibrante de comunhão entre carne e intelecto, um excedente de energia que servia de combustível para a vontade de potência. Torna-se imperativo desfazer o persistente equívoco histórico que vincula a esse conceito ao domínio político ou à opressão de terceiros. Nós já falamos disso aqui no episódio 37, Nietzsche, Desnazificação, Sentido e Influenciador. Se você não ouviu, ouça lá. É da temporada 2, o episódio 37, de falar muito bem desse uso inapropriado da filosofia de Nietzsche. A vontade de potência é essencialmente o impulso intrínseco de expansão, criação e superação que habita todo ser vivo. É o vigor do artista que molda uma nova estética, é o atleta que supera as limitações da própria biografia. Nietzsche realizava um autêntico biohacking existencial mais de um século antes da cunhagem do termo contemporâneo. Então, algumas indicações aí. O livro Esse Homo, de Friedrich Nietzsche, ele reflete sobre a vida, obras e a filosofia. Com um ano mais velho que eu, ele resolveu fazer um balanço de sua vida e escreveu este livro. Vale a pena conferir. O artigo que eu citei também, em Friedrich Nietzsche, Uma Filosofia da Alimentação, do Felipe Daniel Ruzeni, lá da Universidade Federal do Paraná. Eu já citei ao longo do episódio, podem procurar, é tudo muito interessante. Estamos chegando aí ao final de mais um episódio. Primeiramente, eu queria te agradecer por me acompanhar até este momento no episódio, mas também gostaria de pedir para que você comente. Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, e que também compartilhe com as pessoas que vocês acreditam que vão gostar. Além do mais, você pode me avaliar com 5 estrelas no Spotify e assim nos tornamos mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona. Em nome do podcast Entre o Ser e o Mundo, eu agradeço demais. Vamos fazer um fechamento aqui um pouquinho mais longo, já que eu não fiz aquele resumo para fixação. A filosofia da alimentação, em Friedrich Nietzsche, não se estruturou como um manual de orientações nutricionais. Revela-se antes como uma contundente ferramenta de autoconhecimento e de crítica cultural. O estômago e o espírito e a mente são sua física existencial, dimensões inseparáveis. Causa profunda admiração perceber como essas reflexões, elaboradas há mais de 100 anos, servem como um diagnóstico cirúrgico para a sociedade contemporânea. A crítica nietzschiana à modernidade dispéptica encontra-se hoje elevada à enésima potência. Assistimos uma civilização dependente de cafeína para sustentar índices de produtividade e refém do açúcar como recompensa emocional rápida. Acima de tudo, vemos uma dependência coletiva do fluxo ininterrupto de dopamina digital injetado pelas telas dos dispositivos eletrônicos. A capacidade humana de ruminação intelectual encontra-se em severo colapso, enquanto o esgotamento nervoso crônico expande as suas fronteiras. Diante do legado do filósofo, algumas indagações permanecem incontornáveis. Por exemplo, que perfil de indivíduo o arranjo civilizatório atual privilegia? O sujeito puramente impulsivo, refém da gratificação imediata oferecida pelos consumos rápidos, ou o indivíduo soberano que exercita o autodomínio? Ou quais valores éticos encontram-se silenciosamente inscritos nos hábitos alimentares vigentes? O que uma refeição consumida de forma apressada em frente ao monitor de computador revela sobre as prioridades de sua vida? Nietzsche encerra sua autobiografia Esse Homo de maneira categórica e definitiva. Entre aspas, estas pequenas coisas, alimentação, lugar, clima, recreação,
toda a casuística do egoísmo são infinitamente mais importantes do que tudo quanto se concebeu e até agora se considerou importante. Trata-se de uma autêntica revolução copernicana no campo do saber, a subversão das hierarquias tradicionais da filosofia. Se a adequada digestão física e mental constitui o alicerce insubstituível para a grande saúde, resta indagar qual seria a conduta prescrita pelo pensador para sobreviver e, mais do que isso, para florescer em uma era saturada por detritos informacionais. E a resposta para tal dilema não reside na descoberta de um novo ingrediente milagroso ou no download de um mecanismo tecnológico de controle. Encontra-se em uma postura substancialmente mais radical, a coragem essencial de, em determinados momentos do dia, fechar os canais de recepção do mundo, cessar o consumo de estímulos e recolher-se na dignidade do silêncio para que a alma possa, finalmente, digerir a própria existência. Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Então, indivíduos da inquietude, até o próximo episódio.